No episódio do podcast do Publish News desta semana, vamos falar sobre alguns números de vendas de 2024. Conversamos com Ismael Borges, Country Manager da Nielsen Book Brasil, sobre o painel de varejo de livros do Brasil de 2024. Pesquisa realizada pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL, que analisa as vendas das principais livrarias e supermercados no país. Sobre a importância das datas comemorativas e sobre a queda constante da não ficção especialista, ou CTP, e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde inovação e tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet, você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Este é o episódio 358 do podcast do Publish News, do dia 10 de fevereiro de 2025, gravado no dia 6. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Ismael Borges. Estamos com Ismael Borges. Por favor, fala o seu cargo, o nome da área que você cuida, para não dar bancada aqui, Ismael. Imagina, sem problema. Primeiro que temos duas Nielsen, que é a Nielsen e a Nielsen IQ. Tudo que a gente faz está conectado à Nielsen IQ. E dentro da Nielsen IQ, eu sou o gerente regional do Brasil. Assim como nós estamos em outros 17 países, então sou um desses 17 membros que se ocupam de cada país. A gente vai falar aqui do painel de varejo de livros de 2024. Né? Está começando, né? Terminou já janeiro, recapitulando um pouco do que foi 2024, no ponto de vista desse projeto ou produto, como que eu posso identificar melhor? Mas eu queria que, antes de a gente falar desses números, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o painel, como ele é feito e qual que é o objetivo do painel de varejo. É importante dizer que a Nielsen, o Bookscan, né, ele tem o interesse de vender dados, né? Mas os macro dados a gente oferece para o mercado como uma referência para as pessoas saberem o que está acontecendo. A gente teve uma apresentação muito especial da Mari Bueno, que cuida dos projetos de economia, que foi formidável também. Mas o painel é basicamente isso. É uma amizade bacana que a gente tem com o SNEL. Eu e minha equipe, a gente prepara o material e o SNEL nos ajuda a fazer a divulgação desses dados, que são os macro dados, aqueles até onde eu posso oferecer. Eu diria mensal, mas assim, para quem está mais conectado com a Nielsen, sabe que a gente não fala de mês, a gente fala de período. Uma vez que o mês para a gente é um acumulado de 4 períodos. Então acaba que no final do ano a gente resulta em 13 períodos. E só para complementar, para você explicar melhor também, o painel analisa as vendas das principais livrarias por mercados do país, né? Só para não confundir com outras pesquisas também que a Nielsen é responsável. Perfeito, Thalita. Realmente ler o painel da maneira como ele precisa ser lido, né? Porque, enfim, são muitas questões, tem uma metodologia e numa hora oportuna a gente pode passar por todos os fatores, mas aqui não sei qual é a proposta inicial,
mas estou à disposição para falar sobre tudo. Eu acho que a proposta, na verdade, é realmente falar e trazer um resumo de como foi 2024, né? No primeiro painel, na primeira abordagem, no primeiro período, começou em declínio e terminou o ano no 13º período com um saldo positivo, né? Na sua última análise, né, para quem acompanha o Publish News, sempre tem uma análise do Dante e uma análise do Isma falando, dando algum highlight sobre o período analisado. E nesse último período, você disse que o menor desconto, menor biodiversidade e o fechamento acima da inflação resumem o ano de 2024. Aí eu queria que se você pudesse destrinchar um pouco essa análise e dizer o que você acha mais importante do que aconteceu em 2024 para terminar nesse saldo positivo, o que você diria? Anita, estamos vendo números muito diferentes do que costumávamos ver antes da pandemia. Então, aquela trinca que eu disse de menos bibliodiversidade, um faturamento acima da inflação, mas com termos de venda próximo. Isso sempre me lembra, assim, para pegar um fio condutor, me lembra de uma entrevista que eu vi Marcos Pereira falando para o Bial, e ele fala, bom, são duas vertentes, né? Fala-se o livro é caro, fala-se o livro é barato, né? Ficou aquilo registrado na minha cabeça e eu gostei bastante e passei a prestar mais atenção nisso, que ele dizia o seguinte: o livro da companhia dele, Sextante, para quem não sabe, quando lançou o Código da Vinci, se eu não estou enganado, ele custava R$ 39. Só acompanhando a inflação, o IPCA, ele deveria custar 80 e alguma coisa próximo de 90. Então, por aí a gente já vê essa questão de precificação. O livro é caro ou é barato, né? Entra no outro fator. E aí, nisso, a gente tem também uma análise muito importante, que aí foi um outro amigo meu que acendeu meus olhos para dizer assim, competição do tempo livre, né? Então, temos o livro, mas temos o streaming, temos passeio no parque, temos mil outras coisas. Ou seja, estamos falando de universos que são bem diversos, que é aquele livro. Então, uma coisa é o livro didático, para o que ele se propõe. Uma coisa é o livro CTP, científico, técnico e profissional para o que ele se propõe. E a outra coisa é o livro de ficção e não ficção. Então, são muitos planetas aqui que a gente deveria analisar. Então, tudo está... a análise de hoje, ela está totalmente congregada numa leitura só, mas quando a gente começa a quebrar, a gente percebe outras coisas. E aí são os detalhes que fazem parte de outros estudos, né? Mas, de fato, esse é um ano muito diferente, porque, diferente dos anos anteriores, o preço médio do livro, e aí eu estou falando do preço médio praticado pelo varejo, não é o preço vendido pela editora. Infelizmente, a gente não cobre o livro vendido pela editora, ou seja, o selim. Mas ele esse preço houve um sobressalto muito acima da média, muito acima da média, o que ajudou com que o fechamento do ano superasse a inflação. Nem sempre isso aconteceu. E aí você depara isso quando você vê as vendas em volume, que não subiram tanto. As vendas em volume, elas permaneceram num patamar muito, muito parecido com os anos anteriores. Mas o preço teve uma participação particular, que a inflação
eu não vou falar todos os números aqui, né? Mas a inflação não foi exatamente baixa, mas a alta do livro foi é, surpreendentemente superior à inflação. Então, e a menor bibliodiversidade tem muito a ver com o fato de que é a minha visão e a visão de alguns colegas com quem eu converso muito, tem ainda algum resultado de pandemia, porque na pandemia, outros estudos dizem que vendeu-se bastante livro, até como um modo de entretenimento, cultura, lazer, e para a maioria das editoras, outras seguraram, né? Mas grandes editoras saíram lançando livro. Aí depois, aquelas que não lançaram em 2019, lançaram em 2020. Então, parece digno de dizer que existe uma correção nesse momento de uma bibliodiversidade menor. Logo, parece que a gente está vendendo menos livro, mas não é o caso. O caso é que a gente está vendendo realmente bastante livro. Agora, falando um pouquinho mais sobre números, a gente dá para falar um pouquinho sobre a comparação, né, de 24 para 23, tipo, em termos de unidades vendidas, faturamento e preço médio? Vou até estender mais. Posso falar de mais números. Nossa, De 2020. pode ser. Dois- Uhum. Então, vamos falar em volume. Porque falar em valor, a gente vai ter sempre que ficar realmente analisando a questão da inflação e realmente o momento econômico. Não que não seja importante, tá aqui na análise, mas para simplificar. O ano de 2024, ele praticamente empata em termos de vendas em volume. 24 em relação a 2023, praticamente 0 a 0. Diferente de 2022, que eu vou falar os números. 2024, 56 milhões de livros. Então, 2023, 55 milhões de livros. A gente está falando de uma diferença de 1 milhão, quase arredondando tudo, né? Mas o ano anterior, 2022, estava mais animado. Foi 59. Sobre 2019, foram 43 mil livros vendidos. Quando eu falo que vendemos mais em 2043, eu estou me referindo muito aos livros de entretenimento, cultura e lazer, ficção e não ficção. Tem um fenômeno envolvido nisso tudo que são sistemas de ensino. Para quem não conhece, a Nielsen Bookscan, ela cobre o varejo tradicional. Então, são lojas. Mas outras formas de transmissão de conhecimento, como sistemas de ensino, tanto no científico, técnico e profissional, como também no ensino fundamental, isso tem ocorrido muito. O ensino fundamental tem um canal diferente, né? Ele passa por outras portas que não exatamente a livraria tem também. Tanto é que a gente captura. Mas a gente também sabe, conversando com os profissionais, a gente sabe também que existe uma importância muito grande de livros que são vendidos também por outros canais importantes, inclusive venda direta. E o CTP tem dois fatores que eu destacaria, né? Tem as feiras específicas de livros científicos, que a gente não cobre, e tem também o sistema de ensino. Vamos pensar no direito, né? Se a gente for pegar um vade-mecum, isso sou eu falando, tá? Se alguém puder me corrigir, por favor. Mas um vade-mecum que você vai lá e compra todo ano, pessoal de direito, tá fazendo mais sentido você comprar uma assinatura e ter essa atualização frequente. Você acaba sendo só notificado, ó,
ia pontuar é por que que o CTP, o Científico Técnico Profissional, é, ou como a gente chama ficção especialista, tudo sinônimo, caiu. Ele não caiu, ele perdeu espaço, né? Se a gente for fazer uma comparação com o total de vendas, então a venda está positiva. O que houve foi realmente um desmembramento, digo, um foco em outro tipo de livro, e eu até já roubei alguns slides que vocês também vão ter acesso até mais tarde. Fala, mais tarde que eu digo é o mercado de consumo, que ele revela também que os livros de entretenimento tiveram uma certa preferência pelos consumidores de livros. Então, a gente vê realmente que tudo aquilo que está voltado ao educacional, seja ele de nível superior ou fundamental, ele realmente tem um canal próprio que parece que anda em crescimento. Eu não tenho esse número para dar. Procuro por ele, mas assim que eu tiver, eu falo. Ismael, a gente até tinha tentado fazer alguma comparação dessas em algumas matérias anteriores no Publish News referente à importância dos grandes eventos e datas comemorativas, né? Black Friday, Dia das Mães, Dia do Consumidor. A gente sempre vê realmente uma alta no período quando tem algum evento desse tipo. Eu queria que você contasse pra gente ou analisasse a importância que eles realmente têm nessa contagem durante o ano, principalmente ali pelas varejistas e livrarias analisadas. Realmente, assim, Black Friday. Black Friday vendeu para o Natal. Houve mais venda na Black Friday do que no Natal. Dia das Mães sempre tem crescido bastante. Dia dos Pais aumenta, mas não tanto. Parece que dá-se preferência a dar mais livros para as mães. Mas eu queria destacar um crescimento super importante, que é a Semana do Consumidor. Eu realmente não vou ter toda a sequência de números para entregar agora, mas fica a reflexão de que essa Semana do Consumidor, ela vem ganhando grande importância. E a Black Friday, é, ela anda flat, eu diria. Não perdeu importância, mas, sei lá, vendo o mercado e aí fazendo também comparação com itens que não são livros, aquela história de Black Friday é a metade do dobro, tal. Então isso tem refletido aparentemente também no mercado do livro. Mesmo assim, existe um pico bem importante. Quando você olha o gráfico, você vê realmente as datas. Ó, agora eu achei. Semana 11, Semana do Consumidor. O pico é enorme, é muito grande. Dia das Mães, ele realmente parece assim, enquanto os outros são florzinhos, eles são coqueiros aqui. Dia dos Namorados também tem sua importância, né? Não tanto, mas tem também. Dia dos Pais também, nem tanto, mas tem. E na semana do Dia das Crianças, que também teve uma forte ação do mercado varejista por outros fatores, também é importante. E por último, ou penúltimo, a Black Friday, que ganha do Natal. As semanas do Natal não são tão importantes assim. Daí a gente tem diversas hipóteses, se é realmente assim, já vou guardar meu presente de Natal, já existe um certo encavalamento aqui, mas é que são datas muito próximas, né? Então, não sei, pensando grande aqui, tentando pensar com a mente dos consumidores, talvez eles olhem assim, eu já vou comprar agora, que no Natal vai estar mais caro. É, Mas isso é uma hipótese.
E eu acho legal o Dia das Mães, né? Que você disse que tem um pico e é maior que o Dia dos Pais e tudo mais. Talvez, posso estar até viajando, mas tem algo a ver com a relação de outras pesquisas que sempre falam que as mães são incentivadoras maiores na hora de comprar livros, de fazer as crianças lerem e tudo mais, né? Eu já havia dito, né, que a Semana do Consumidor, ela se consolidou realmente como... Ela ganha de todas as semanas, todas. De Natal a Dia dos Pais, Dia dos Namorados, virou o principal evento. E aí é uma semana que não tem a ver com realmente uma data comemorativa, né? É uma iniciativa do mercado e parece que deu muito certo. E ainda tem também a junção dos livros grátis que passaram por aí, que, que vira outra história, mas aí a gente deixa essa para outro capítulo. E já pegando o gancho, então, nessa parte de gêneros, a gente também, na pesquisa, no painel do varejo, fala sobre a importância dos gêneros no faturamento, né? Ali do setor. E aí, não ficção especialista apresentou quedas durante todo o ano. E todo ano. E em 2023, o gênero representava 22,92% do faturamento do setor e caiu para 20,38% em 2024. Você acha que essa tendência de não ficção especialista caindo vai continuar? Como você analisa isso, especificamente entre os gêneros? Rita, pergunta de milhões, né? Porque é difícil fazer uma previsão, são milhões de fatores. Eu acho que aquilo que eu já havia falado um pouco antes, que é sistema de ensino, eu acho, mas aí Ismael falando sem absolutamente nenhum dado científico. Eu acho que esse balanço, vamos voltar a dizer, que não é que o gênero de CTP tenha parado de circular. A gente está falando que em livrarias de varejo geral, ele não está tão presente É assim. apenas um recorte, né? Tem que deixar meio claro. É, exatamente. Então, talvez ele esteja passando por outros canais, e não esses. É isso que é importante dizer. É um recorte importante. A gente está falando de canal de livrarias tradicionais. E a gente sabe muito bem, vai. Eu vou dar um, eu vou dar um exemplo muito lógico aqui. Feira da USP. A gente não cobra a Feira da USP. Imagine quanto livro deve ter circulado lá. Não sei. Tem um projeto para começar também a ver por esses ângulos que que fogem do varejo tradicional para dar um número mais certeiro. É um projeto. E agora no nosso momento MPB com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bom? Fala aí, pessoal. Hoje a gente tem novidade, né? Quer dizer, quase toda semana, mas acho que agora uma bem importante, né, Ricardo? A gente já falou dela algumas vezes, mas era sempre aquilo: estamos preparando, está quase pronto, agora temos isso, agora temos aquilo. Mas agora a gente vai falar da PubNet em produção. O que é PubNet? PubNet é um serviço de EDI. E o que é EDI? Essas coisas vão puxando, uma pergunta puxa a outra, né? EDI, basicamente, resumidamente, é um serviço de automação de pedidos. Ou seja, é fazer com que o pedido saia do sistema do comprador, vamos chamar assim, resumindo bem, usando nada de palavras técnicas, né? Então, o pedido saia de dentro do sistema do comprador, sistema administrativo do comprador, e chegue dentro do sistema administrativo do vendedor. Porque a gente está falando comprador-vendedor, porque pode ser da livraria para o distribuidor, pode ser do distribuidor para a editora, e a editora que responde para a livraria, ou é o distribuidor que responde para a livraria. Então, tem vários players e alguns têm papéis múltiplos nessa, como é que é, nesse processo, né? E a PubNet é uma empresa que
já trabalha, já está rodando esse serviço nos Estados Unidos e Canadá há mais de 20 anos. No Reino Unido também quase esse tempo, né? 15% do tráfego de pedidos nos Estados Unidos nos Estados Unidos e Canadá, é feito via PubNet. Então, a gente tem uma experiência grande nesse serviço, a gente tem uma estrutura robusta para garantir que tudo trafegue bem, para garantir segurança. Segurança, vocês sabem, é uma questão de honra para os alemães, né? Vamos dizer assim, né? É uma das neuras. O alemão tem duas neuras: qualidade e segurança, né? E então a segurança, que é uma coisa super importante nesses dias, e com informações trafegando de um lado para outro, quanto que foi seu pedido, qual o valor, que tipo de coisa você trafegou por aqui. Então, é muito importante a parte de segurança. E a gente já tem agora, PubNet está implementada e rodando no Brasil. Estamos integrados com a maior varejista do mercado. Estamos integrando com outras livrarias, já estamos na fase de teste com outras livrarias. E editora que está usando, já tem editora usando, e nós temos experiência prática já. Em 2 semanas de uso, nós reduzimos em cerca de 90% o tempo dedicado exclusivamente a atender o pedido de um comprador, né? Além de você ter a garantia de que a carga no sistema vai ser mais rápida, a conferência dos dados, a conferência do pedido em si, aquela copia daqui, cola ali, sobe aqui, sobe lá, carga via planilha de Excel, tudo isso se torna automático e garante muito mais eficiência, evita erros, porque por mais cuidadoso que a gente seja, né, fazer um copy-paste ou digitar mesmo tudo, uma vírgula passa, uma letrinha errada, uma digitação de um número do ISBN errado, trocado, já pode trazer um título diferente. Então, tudo isso, o serviço automatizado da PubNet faz com que você tenha muito mais eficiência, né? E, e a PubNet ainda já vem preparada para futuras integrações com outras ferramentas aí de marketing e comunicação e divulgação que a MVB vai trazer logo em seguida. Então, PubNet já está no mercado, é gratuita para todos os compradores, para livreiros, né? Não tem custo, o custo com estamos numa fase com bastante promoção, com bastante desconto para quem quiser começar a experimentar a PubNet. Então procura a gente, vai ter aí na descrição, vai ter link, vai ter informação. Nos procure que a gente está pronto aí para ajudar você a dar uma acelerada, uma melhora no funcionamento dos seus trabalhos. É isso, É, Fábio. eu acho que é o que a MetaBooks fez para o mercado, que foi praticamente a evolução de metadados e de eficiência. Eu acho que também a PubNet pode chegar lá também, né? Assim esperamos, Fábio. Assim a gente está trabalhando para isso. Então tá bom. Obrigado, gente. Valeu, Ricardo. E de volta aqui para Valeu, nossa conversa. valeu, Fabião. Um abraço a todos. Mas acho que também para a gente, já meio que finalizando a nossa conversa, é interessante saber a abrangência, né, que o painel atinge. Ah, Sei lá, perfeito. várias lojas, né, tem várias lojas analisadas, né, a Página, a Amazon, Americanas, Livraria da Travessa, Livraria da Vila. Você pode falar sobre essa abrangência do painel e qual a estimativa que esse painel cobre? Posso interferir na sua pergunta, mas eu já vou responder logo em seguida. Tinha uma coisa que a gente tinha comentado de falar assim, tá, e quanto disso representa é, lançamento? No ano Eu- passado, no ano passado, o peso do lançamento foi de 5%. É, e a gente não conta a reimpressão. Então, são duas informações importantes.
E aí, respondendo a sua pergunta, como você quer que eu fale? Porque eu posso falar a lista. Acho que a lista é interessante todo mundo saber, e aí quanto que essa lista representa, quanto que ela abrange do painel do varejo de livros. Do Então, varejo de livros. começando do final. É, a gente fala de uma cobertura, em termos de faturamento, de volume, de valor, é difícil de fazê-la porque não existe um órgão, um instituto que diga aqui a gente compõe todas as livrarias do Brasil que venderam tanto. Então não tem com que comparar. Aí você fala, mas e o anuário da ANL? Não, lá também não dá para fazer essa comparação, por diversos fatores. Então, o que a gente fala de cobertura aqui é loja contra loja. Então, quantas lojas eu tenho no painel e, obviamente, quantas eu não tenho. Só que essa informação é a mais importante. Eu conto uma loja online como se fosse uma. E as que estão entrando esse mês que vem, para ser exato, para minha alegria, Mercado Livre, Bidóia e Vanguard. Eles entram no mês que vem. Essa já adiantou a minha pergunta, que eu queria saber realmente qual a perspectiva para novas redes entrarem nessa contagem. Então já está respondido. Já isso é contrato firmado, tudo já está em fase de teste, já está acontecendo. Mas temos novidades. Até o fim do ano vai ter mais gente entrando. Não Sim, temos spoiler, é isso? Hã? Não temos spoiler. Agora eu não posso falar. É, não, mas assim, só a entrada do Mercado Livre vai entrar só um P, por enquanto. Ah, o spoiler que eu posso dar é que a gente está trabalhando muito no 3P, que são as livrarias que vendem sobre outras. Porque a gente cobre atualmente só um P. Então, estamos trabalhando nisso. Então, a, o Mercado Livre já é um teste, porque a gente vai fazer só de um P, e eles têm um número absurdamente interessante de lojas pequenas, né, que vendem por ali, mas cobram pelo próprio Mercado Livre, mas estamos em testes e continuamos trabalhando. Aí eu tomando um pouco o que a Thalita comentou, né? Começou de uma forma ruim, digamos assim, mostrando o ano foi todo meio ou para baixo, ou andando de lado, né? E a gente teve uma recuperação no final do ano. Eu posso analisar dessa forma, que realmente assim, a gente teve preços, um preço médio subiu, então gerando, mas também em termos de unidades foi muito similar ao ano passado, com um ganho mais pelo preço médio, talvez, e com um pouco menos de títulos vendidos, tendo um pouquinho mais de concentração, não concentração, mas menos diversidade, talvez. Como foi a evolução, né, de um ano que começou uma queda de 15% acumulada, né? Foi um ano que começou no desespero. Todo mundo olhou e falou, meu Deus, catástrofe. Aí, no segundo período, já foi para 8,99% negativo. Aí, depois já foi para 3,1% positivo. E depois aqui a gente andou. Isso estou falando de vendas em volume. E aí foi ali que nós chegamos no 0,7%, que é para dizer que basicamente nós empatamos em termos de preço, ou melhor, de volume, mas em termos de preço, a gente teve realmente aquela tríade que merece uma análise com os especialistas do mercado para explicar da onde que vem esse aumento tão substancial acima da inflação oficial do Brasil e que tornou realmente um ano muito positivo. Esse é um ponto que eu queria deixar bastante destacado. E de qualquer jeito, a gente sempre tá, é só acompanhar também, né, Thalita, que a cada, sempre o painel aparece
né, no Publish News. E aqui a gente está fazendo só tentando entender um pouco do que foi esse ano de 2024, mas já agradecendo o Isma. Já não vai fazer o final agora, mas a gente vai falar um pouco só antes disso das indicações. Eu sempre começo para dar um tempinho para vocês, para os meus colegas e convidados pensarem também. Eu tenho ouvido muito audiolivro porque principalmente quando eu vou trabalhar presencial, né? E aí é um ótimo companheiro para as caminhadas, pro transporte público, né? E acho que eu já contei aqui, e eu sempre que eu estou ouvindo com minha família, a gente está fazendo ouvindo coletivamente Harry Potter, estamos no 5º livro, né? Então é uma atividade muito divertida que acho que eu nunca tinha pensado de como isso pode ser legal. Só que eu estou ouvindo esse só sem minha esposa, né? Mas é o Serviço de Entregas Monstruosas. É um livro do Jin Anotsu. É um cara super gente fina, eu tive o prazer de conhecer ele em algumas flips atrás. Eu acho que até pré-pandemia, acho que se não me engano 19. Mas é um livro que a gente chama de middle grade, né? Que é tipo aquela entre o livro infantil e o de jovem, né? Mas é um livro super divertido que é como se fosse uma mistura de um mundo mágico com o Brasil. E ele se passa em Minas Gerais. E é muito legal porque também é como se fosse uma realidade alternativa onde as marcas brasileiras dominam, assim, sabe? Tipo, a Varig, Transbrasil, Gurgel, assim. Tem uma coisa muito que para quem tem mais idade vai ver esses nomes, e também tem a história é muito divertida, né? Mas também o Jim consegue fazer de um jeito muito legal, e tem umas notas de rodapé que tem uma fadinha que muda a voz, tem um segundo narrador, uma narradora na verdade, né? Então procurem, que é super divertido. O audiolivro é muito bem feito, né? O Serviço de Entregas Monstruosas. Fala, Thalita, você também tinha... A gente gravou o podcast com o Jim, não gravamos? E foi um episódio super, super legal. Foi. Então, Foi muito legal mesmo. também que o Jim é uma pessoa maravilhosa. O podcast com ele foi super divertido de gravar, então já fica a indicação extra do podcast com o Jim. Os meus podcasts, entrevistas, eles ficam muito focados ali no número, e parece que é só disso que a gente fala, né? Então, às vezes, não é tão legal assim como foi. Sempre só nove. A gente pode convidar você pra conversar com você, sobre outro assunto também. Você escolhe o tema. Não, você sabe que eu tô tudo aqui, é só falar, tá? Agora eu quero indicar 3 livros. Vai lá. Que é só pros velhos. É porque foi essa semana que eu tive esse assunto, e eu não vou contextualizar, mas eu falei que meu primeiro professor de filosofia, ele quebrou a gente no primeiro semestre e repetiu todo mundo, deu nota vermelha para todo mundo. Então, não façam isso. Mas eu li bem, mas as perguntas foram bem difíceis. História da Riqueza do Homem, O Mundo de Sofia, e eu vou ficar nesses 2. Porque foram livros que me pegaram realmente numa fase que você acabou de falar, assim, fantasia, eu tô falando especificamente de Mundo de Sofia, porque é um livro super agradável, super fofo, super maluco de ler, porque ele conseguiu pegar os temas mais absurdamente, meu Deus, e maluquice essa que a gente tá falando, e tornou numa linguagem extremamente fácil, e mudou bastante a minha vida ali na minha história acadêmica. A História da Riqueza do Homem também foi Daniel Goleman, foi extremamente revelador para mim. Então
Isso é para os velhos, não tem nenhuma novidade aqui, tá? É só quinquilharia no bom sentido. Mas é verdade, o Mundo Sofia, ele consegue contar a história da filosofia de um jeito muito bacana, né? Então, Eu muito fiquei legal. impressionado, porque eu peguei esse livro e destruí ele em 2 dias, assim, e mudou minha vida. Mas é porque a pergunta que o professor fez, mente, me pegou. Mas eu tirei nota boa, eu tirei nota 7. Muito bom, muito bom. E você, Thalita? Vou indicar rapidinho esse livro, Dom Quixote. Todo mundo conhece Dom Quixote, mas essa edição da Antofágica tá absolutamente maravilhosa. Então fica aí a indicação, a nova edição do Dom Quixote pela Antofágica. E eu digo, Não, lindo. olha que perfeição, é muito maravilhoso. Ó, você tá competindo com o meu Leonardo, ó. Mas o meu Leonardo é um coffee table. Nossa, o seu Leonardo tá em peso aí. Eu indicar também a série Paradise, que estreou na Disney Plus, com o Sterling K. Brown, que a gente conhece ele, quem já assistiu This Is Us, ele tá em This Is Us. E, enfim, basicamente ele é o guarda-costas do presidente e eu não posso falar mais nada, que senão vai ser muito spoiler. Eu vi isso aí, eu quero ver. Muito boa. Tô doido pra ver. Pô. Quer dizer, eu não vi, eu vi que tem. Mas eu quero ver. Adorei a dica. Muito bom. Isma, queria falar muito obrigado aqui por dividir um pouco dos números, né, de um ano que foi uma montanha-russa, começou lá embaixo e conseguiu terminar bem, né, e você trazer também um pouco dessa boa notícia e dividir com a gente foi muito bacana. Tá bom? Obrigado. Eu fico sempre imensamente grato e feliz quando vocês me chamam para qualquer coisa. O podcast é especial para mim e é uma alegria imensa, né? Compartilhar com as pessoas o que está acontecendo. Sempre fica um mistério e a gente tem um bocado de coisa que a gente pode dividir. Outro bocado é uma empresa comercial, eu tenho que vender, então não posso dividir, mas tudo que dá para oferecer para o público do PN e outros é um prazer inenarrável. Obrigado realmente mais uma vez pelo convite. A gente agradece. Obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Até logo. Tchau, tchau. E esse foi o episódio 358 do podcast do PN. Obrigado você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Obrigado e até a próxima semana.